Mas Jesus diz, ai de vós, porque fechais. Eles vão fechando mente e coração. Fechando mente e coração. Eu não conheço gente que desistiu do evangelho porque a irmã se tornou prostituta. Eu não conheço ninguém que desistiu de Jesus porque o irmão se tornou gay. Eu não conheço ninguém que deixou de seguir a palavra de Cristo porque o pai se tornou alcoólatra. Eu não conheço. Conheço, sim, milhares de pessoas que deixaram de seguir o evangelho porque a mãe é mentirosa e é profetisa da igreja, porque o pai é pastor, mas todo dia chega em casa e bebe uma garrafa de álcool e fica com ódio e bate nos filhos e espanca a mulher. Aí eu vejo pessoas deixarem, não quererem mais nem saber. Por quê? Por causa da hipocrisia. Da hipocrisia. A irmã prostituta assumiu. O irmão gay disse, eu sou. Agora a mãe profetiza, que é cheia de mentira, de ardil e de ódio, se torna imperdoável para os filhos. O pai, líder, mas que tem amante escondido aqui, cachos e casos acolá, os filhos não aguentam, vão embora. Que hipócrita, que mentiroso. E depois vai lá vender a sua santarice, é um santo tarado, mentiroso, hipócrita. Esses fecham a porta do reino. Ou então aqueles que colocam coisas tão impossíveis, tão inumanas de serem levadas, que tem gente um pouco mais inteligente, um pouco mais corajosa, um pouco menos desesperada, um pouco mais reflexiva, que olha e diz, não, isso não tem nada a ver com Deus, vocês não têm nada a ver com Deus, religião não tem nada a ver com Deus, Jesus não tem nada a ver com Deus, evangelho não tem nada a ver com Deus, e quer saber? Eu não tenho nada a ver com Deus, eu sou ateu. E eu encontro esses caras e dou razão total a eles. E os chamo de irmãos e não dou a mínima para o ateísmo deles, porque eu entendo o que aconteceu. Eu sei que o coração deles foi fechado pelos escribas e fariseus de hoje, dos nossos dias, que têm outros nomes, mas são os mesmos mentirosos, os mesmos enganadores, ou os mesmos tarados que não se cansam de inventar modas religiosas, moveres religiosos, não cansam de criar novas legalidades, não cansam de inventar novas brechas para Satanás entrar. Tudo que eles digam que você deva fazer e você não fizer, eles dirão que é brecha que você abriu por não acolher a imposição do que eles trouxeram. E assim eles vão fechando os corações dos homens. Fechando. Como eu encontro o coração de milhares de pessoas, gente boa, gente humana, gente sincera, gente querida, gente do bem, que continua praticando o bem, são ateus cheios do bem, como era o meu amigo Betinho, ateu, mas a campanha da vida dele era contra a fome e a miséria do próximo, porque ele não suportava ver o ser humano com fome. Quem é o santo? Quem é o santo? Quem é aquele que ouviu o Senhor dizer, entra, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Foi por isso que eu disse a ele, meu querido, o teu ateísmo é só um trauma psicológico, Deus entende, eu entendo, papai entende, mamãe entende, está tudo bem. Fica em paz, descansado, continua fazendo essa profissão de fé, porque as tuas obras falam por ti.
Tu, com as tuas obras, estás mostrando qual é a tua fé. E tem um monte de gente cheia de vômito de fé e que não produz obra nenhuma, senão a obra do desamor, da hipocrisia, da mentira e do engano. O mesmo vale para todos, em qualquer época, em qualquer circunstância ou situação. Olha bem para mim. Ai de vós, porque fechais a porta. Fechais. A quantidade de gente que gostaria tanto, mas não consegue. Porque eles não têm nem outra alternativa, eles não conseguem nem imaginar que eles podem ter uma relação pessoal com Jesus sozinhos, até encontrarem um grupo, uma congregação do bem. E, como eu digo, congregação é do bem quando essa congregação faz bem. Congregação é do mal quando essa congregação faz mal à alma da pessoa. E são tantos os que são gente linda de Deus na terra, mas que foram convencidos de que ou eles entram para uma igreja ou eles estão sem Deus no mundo, o que é mentira. Não aprenderam que eles podem desenvolver uma relação pessoal com Jesus independente do mundo inteiro, até que lhes apareça um lugar que lhes faça bem. Aí, quando eles tiverem um lugar que lhes faça bem, será ótimo que eles ali estejam no meio de outros que tenham a mesma consciência de entendimento e de comunhão. Mas não, esses que vão adiante, esses missionários da mentira, da hipocrisia, do reino fechado, do Jesus porta fechada, do Jesus tranca-rua, é do Jesus tranca-rua. Eles vão adiante falando de um Jesus, de um reino de Deus trancafiado para todo mundo que não carregar os seus fardos, os seus pesos, os seus não evangelhos, como diz o profeta Isaías. É preceito e mais preceito, é regra sobre regra, é regra e mais regra, é juízo e mais juízo, é preceito e mais preceito, colocando sobre os homens até que se transforma numa coisa impossível de qualquer pessoa humana carregar. Por isso Jesus disse, ai de vós, e ai de todo aquele que faz isso. Ai de você se você faz isso. Eu não boto sobre ninguém nada. Jesus disse, o meu fardo é suave, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É um jugo acolchoado, entendeu? Por isso é que o meu jugo é suave. Não rala as costas nem o lombo de ninguém. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Meu fardo só tem um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que decorre de amor, perdão, compaixão, misericórdia, fidelidade. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. É leve, como diz João na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz, porque os seus mandamentos não são penosos. Não são. E o mandamento, ele diz qual é que vos ameis uns aos outros. Só um cara muito mau, entendeu? Acha esse um mandamento horrível. Só um cara muito mau. E quando o cara chega e diz esse negócio de amar o outro não serve para mim, é porque ele já definiu quem ele é. Ele quer ser joio no campo do centeio. Ele está querendo que haja uma concessão para quem odeia, mas não há. Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Quem odeia nunca viu a Deus nem o verá. Quem pratica a injustiça não conhece a Deus. Quem pratica a justiça conhece a Deus. E conhecer a Deus não é conhecer a doutrina da tua igreja nem de lugar nenhum.
João disse isso lá em Mileto, em Éfeso. E ele estava falando a quem interessar possa, a qualquer pessoa da sociedade humana. Era isso que ele estava dizendo, qualquer pessoa. E ele já tinha conhecido no passado a história de tantos filósofos de Mileto, gente boa, gente do bem, gente que cunhou a expressão verbo como a razão que dá significado ao universo. Foi daí que João disse no princípio era o verbo. Ele estava no meio de seres humanos melhores do que a maioria dos judeus que ele tinha encontrado em Jerusalém. Ele está falando de maneira universal. Quem é de Deus ama, quem é de Deus é da verdade, quem é de Deus pratica a justiça. Quem não é de Deus opta pelas outras coisas. É simples assim. Não tem que ficar consultando ninguém. É assim que está escrito, é assim que é para ser visto. Essa é a chave da compreensão. Foi isso que Jesus disse, porque foi assim que Jesus tratou os seres humanos, sem querer saber de religião, só querendo saber quem, apesar das suas ambiguidades e ambivalências, era do bem, e quem, apesar de todas as suas obrigações religiosas, fazia tudo isso para tornar a vida do próximo mais pesada e mais difícil. E o acesso ao reino de Deus, uma coisa de eleitos. E o eleito é aquele cara que aguenta carregar o fardo dizendo amém, amém, aleluia, bota mais que eu levo, bota mais que eu levo. Esse é o eleito, é quem aguenta levar esse tranco todo para dentro. Porque mesmo dizendo que crê que Jesus já pagou o preço, se você não levar o jugo, você fica fora, eles não deixam você entrar. Por quê? Por quê? Ai de vós, você quer saber a razão? A razão é essa, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Significa dizer que esses a quem eles fecharam o reino dos céus e os indivíduos chocados, escandalizados, foram embora e não voltaram mais, não entrarão no reino dos céus? Em verdade, eu vos digo que entrarão. Todo mundo que não entrou porque houve decepção, escândalo da religião, fazendo o indivíduo ficar desacreditado, sem nenhum tipo de perspectiva positiva a respeito de nada concernente a Deus e a Jesus, qualquer um nesse estado, a graça de Deus vai abraçar. E é Jesus mesmo quem abre essa porta. É Jesus mesmo que diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Esses todos que foram molestados pelos molestadores de almas humanas haverão de ser recolhidos pelo bom pastor, aqui, acolá ou até além. Mas ai daqueles que hoje estão fechando as oportunidades da alegria para o coração de tantos que poderiam viver em felicidade nesse mundo e não viveram porque houve quem fosse lá e fechasse a porta do coração deles. Com pesos e mais pesos, ai de vós, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eles estão entrando e não entram, porque o puxavanco do escândalo não os deixa entrar, mas a graça de Deus os fará entrar. Agora, quem não deixou entrar, fica fora. Quem não deixou entrar, fica fora. Quem quis acrescentar mandamentos aos mandamentos de Deus está numa situação muito difícil.
quem fica tornando o acesso do caminho espiritual, que é leve, um acesso difícil, esse se coloca numa situação horrorosa. Jesus disse: esses não entram. Não entrais e não deixais entrar os que estão entrando. Mas porque eles estavam entrando, haverá uma graça que os fará entrar. Mas porque você barrou com as suas mentiras, dizendo não, não pode. Não pode enquanto isto, não pode enquanto aquilo, não pode enquanto aquilo outro, não pode, não pode, não pode. Quem diz não pode, não sabe que está dizendo não pode a si mesmo. É você que ficará de fora. Qual é a situação da sua vida hoje?